Não, já são 7h20, estamos aqui com 18 pessoas, mas vamos começar já. Boa noite aí a todos e todas que estão participando aqui da nossa aula especial hoje. E agradecer também, especialmente, ao professor Luiz Daniel Jatobá França, fazer aqui uma breve apresentação. Professor Luiz Daniel, ele é professor associado do Instituto de Relações Internacionais da UNB, do IREL, é doutor em Ciência Política pelo IESP da UERJ, fez mestrado em Relações Internacionais na UNB e também é especialista em RI pela UNB. Bacharel em Direito pelo UniCeub e é um dos líderes, como ele já falou aqui antes, do Núcleo de Estudos Latino-Americanos do IREL da UNB, que é um grupo de pesquisa registrado no CNPq, né? Coordena o projeto de extensão Laboratório de Estudos Diplomáticos no IREL e pesquisa, né, as áreas de Teoria das Relações Internacionais, História das Relações Internacionais, Teorias da História, Teologia Científica, Política Comparada, Análise de Política Externa, Gênero e Raça nas Relações Internacionais, Cinema, Literatura e História. Então, para apresentar assim, brevemente o professor Luiz Daniel, de novo agradecer muito a participação dele aqui hoje. Para quem está chegando agora, chegou há pouco tempo, a dinâmica será, né, ouvir uma exposição do professor Daniel sobre o tema de hoje, que é pensamento decolonial, fazendo o encerramento da primeira fase do nosso curso, que é sobre pensamento crítico. E ele vai falar por volta aí de 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, com flexibilidade. A gente dá um pequeno intervalo, depois a gente volta com intervenções, com perguntas dos participantes dessa aula, e ao final a gente abre para as considerações finais do professor Luiz Daniel. Nossa ideia é acabar e terminar aí por volta de 21h10, 21h15, então não estender muito além das 21 horas, que o combinado era 19 às 21 horas, eu houve um pequeno atraso no começo, a gente vai... Você viu que o atraso é até um pouco regulamentar, tem que ter gente entrando agora aqui, mas... A gente não vai estender muito além das 21 horas, né? Mas a gente espera aí, enfim, no máximo ficar aqui durante 2 horas, até 21h15, mais ou menos. Então, com a palavra, professor Luiz Daniel, obrigado de novo por participar aqui do nosso curso. Eu que agradeço. É uma satisfação poder figurar aqui como um dos professores do curso. Foi uma surpresa muito grata. Como eu tinha dito, desde a divulgação do curso de capacitação, eu fiquei realmente interessado em acompanhar como um espaço para assimilar conhecimentos, para também discutir ali, poder participar de uma construção coletiva, né, em torno de um tema tão relevante como, ou de temas tão relevantes como o pensamento crítico latino-americano e sobre a América Latina e também integração regional, duas frentes com as quais eu lido na minha atividade de pesquisa, na minha atividade docente também, e como coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, né? Então, uma satisfação muito grande, foi uma satisfação muito grande receber esse convite, e nesse tópico, especialmente pensamento decolonial, tive a oportunidade de fazer algumas apresentações nos últimos anos, e particularmente 3 apresentações. Na primeira, eu fiquei muito ligado à teoria das relações internacionais, e aí no segundo eu resolvi dar um passo adiante e expandir um pouco mais uma reflexão sobre pós-colonialismo e decolonialidade, porque era uma demanda específica para um evento de semana universitária. Essa palestra acabou resultando num novo convite, e aí eu resolvi dar um passo a mais e fiz uma apresentação mais sobre pensamento decolonial. E aí agora surge essa quarta oportunidade, né, e eu procurei também, desde que eu fui convidado, construir alguma coisa que realmente me estimulasse a fazer uma apresentação hoje. Então depois eu posso passar os links das outras falas para vocês aí do grupo, para vocês acompanharem também um pouco dessa dinâmica. Uma ou outra ideia acaba se repetindo, mas para mim, sempre que vem um convite novo, é uma oportunidade de me forçar a fazer uma nova reflexão. Então, agradeço pelo convite.
Esse agradecimento tem uma coloração especial também, porque eu sei que foi preciso jogo de cintura, foi preciso flexibilizar o horário, né, já que eu não podia no horário já estipulado para o curso, que são as sextas-feiras à tarde, então me senti muito prestigiado também com a flexibilidade, né, e, enfim, e fico aqui contente com a presença. É uma pena que a gente não tenha se encontrado pessoalmente dessa vez, vai haver outras oportunidades, né, eu adoraria estar na presença física agora, poder conhecer aqui as pessoas que estão na sala, então aproveito para cumprimentar nominalmente. Meu boa noite para Alessandra, Ana Lua, Andréia, Bernardo, Caio, Damares, Daniel, Edmar, o Herbert, o Hugo e o Ricardo, com quem já estávamos interagindo aqui antes da gravação, Ilgi, Inês, Jonas, Luísa, Maria Celeste, Maria Patrícia, Marina, Mônica. Então, cada uma dessas pessoas reservou um tempo na sua agenda, um tempo atípico, uma quarta-feira à noite, e eu espero fazer valer essa oportunidade que me foi dada. Entrando mais diretamente no tema, eu vou procurar fazer isso aí nos próximos 55 minutos, mais ou menos, né, já que eu usei esse tempinho inicial para os agradecimentos. A minha ideia é abordar o pensamento decolonial. Vou fazer isso desde uma perspectiva que eu chamei de internacionalista, na falta de um nome melhor. Eu compartilhei aqui um slide com vocês, não sei se vocês estão já visualizando. Estamos vendo. Sim. Sim, né? Uhum. Então, deixa eu só ajustar aqui a exibição da minha tela, poder acompanhar melhor. Bom, a minha tela, pronto. E eu programei, primeiro, fazer algumas reflexões sobre o pensamento decolonial e em contraste com o pensamento pós-colonial. Né? Tem alguns elementos em comum entre essas duas perspectivas e o contraste entre elas também, especialmente desde uma perspectiva latino-americana, nos dá a consciência de que o pensamento decolonial, naquilo que se diferencia do pós-colonialismo, é aí que reside provavelmente a maior força teórica, a maior força epistemológica, e também a maior força política, especialmente diante dos desafios que tocam a nossa região. Não quero com isso estabelecer um tipo de competição. Na verdade, o contraponto com o pós-colonialismo serve muito mais para realçar algumas especificidades do pensamento decolonial. E também, claro, como eu vi a programação do curso, vocês não chegaram a discutir pós-colonialismo, né? Então, acho que é uma oportunidade também de tratar dessas duas facetas, né, de um pensamento crítico que tem ambas em comum preocupações como colonialidade, colonialismo, né, como dependência econômica, como imperialismo cultural, questões de raça e racismo, questões de gênero, questões ligadas ao eurocentrismo no pensamento filosófico e científico. Então, tem uma série de elementos em comum, né, que servem para pavimentar uma primeira aproximação. Mas essa aproximação ela tem como foco olhar para o pensamento decolonial e olhar para as especificidades, como eu falei, do projeto decolonial do ponto de vista teórico, do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista da sua articulação com as lutas políticas e os projetos da região latino-americana. Então, essa é uma primeira entrada para, a partir desse contraste, pensar as especificidades do pensamento decolonial. O pensamento decolonial, tal como eu vou tratar aqui nessa aula, ele está muito inserido desde uma perspectiva de relações internacionais, que é naturalmente o meu campo principal de atuação, né? O pensamento decolonial está muito articulado com uma constatação de que
as relações internacionais, e nisso elas não estão sozinhas, dentre outras ciências sociais, mas são um caso muito particular de colonialismo científico. São um caso muito particular de imperialismo epistemológico. Isso porque relações internacionais pode ser caracterizada como uma ciência social norte-americana. Durante o maior período da sua existência, se a gente considerar que a disciplina surgiu ali no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, durante os primeiros 80 anos, relações internacionais basicamente circundou em torno de perspectivas, de teorias, de problemáticas, de conceitos, de autores enraizados na academia norte-americana. Todas as academias de relações internacionais do mundo, em maior ou menor medida, geralmente em maior medida, são constituídas por esse norte-americano-centrismo, por essa caracterização da disciplina como uma ciência social norte-americana. Então, meu segundo passo aqui, e aí por isso que eu intitulei a apresentação de pensamento decolonial desde uma perspectiva internacionalista, que eu vou trazer o pensamento decolonial naturalmente para a minha área de atuação, de especialidade, de pesquisa, para pensar a decolonialidade como um caminho teórico para uma busca que se iniciou nesse século XXI. Então, falei imediato pós Primeira Guerra Mundial, 1919, 1920, ali surge a disciplina de relações internacionais em centros de pesquisa ligados a governo, em centros de pesquisa privados e, sobretudo, dentro de sistemas universitários, basicamente Grã-Bretanha, Estados Unidos, durante a maior parte do século XX. Mas à medida que se aproximou o final do século XX, portanto, que a disciplina completou ali cerca de 80 anos, a disciplina entrou em crise. E o que a gente viu no começo do século XXI, e o que a gente vem vendo nesses últimos quase 25 anos, é uma busca por perspectivas teóricas, perspectivas epistemológicas não ocidentais. Essa não é a única vertente crítica dentro das relações internacionais. Existem vertentes ligadas, por exemplo, ao pensamento gramsciano, uma teoria crítica de inspiração frankfurtiana, tem uma perspectiva crítica, pelo menos parcialmente crítica à ortodoxia das RI, que é ligada ao construtivismo social, traz uma sociologia das relações internacionais, tem perspectivas pós-estruturalistas, pós-modernas. Hoje é impossível você falar de teoria das relações internacionais sem trazer as perspectivas feministas, sem trazer teoria queer, sem trazer o pensamento crítico ao antropoceno, o pensamento preocupado com a crise ambiental global. Então, essas são vertentes críticas também, mas o pensamento decolonial, assim como o pós-colonialismo nas relações internacionais, encamparam uma busca que é cada vez mais espraiada pelo campo das relações internacionais, que é a busca por uma teoria não ocidental das relações internacionais. Então, essa é a minha segunda tarefa aqui, é tratar das contribuições do pensamento decolonial, como o desenvolvimento de uma reflexão teórica que faz parte de uma busca por teorias não ocidentais sobre as relações internacionais. E, por extensão, uma reflexão não ocidental sobre o projeto da modernidade-colonialidade. Quero também enumerar algumas autoras e autores. Vou fazer isso a partir de, primeiro, um contraste em que a gente vai visualizar aqui os autores que a gente pode chamar de teóricos clássicos das relações internacionais. E quando a gente visualizar pensadores, pensadoras pós-coloniais e decoloniais, vai saltar aos olhos o significado e a importância contemporânea dessas vertentes e a importância de que se busquem novas fontes de pensamento, de que se busquem outras fontes historiográficas para se narrar outra história ou outras histórias de uma perspectiva mais plural, e onde
haja também uma maior diversidade de sujeitos envolvidos no pensamento sobre as relações internacionais. Então, quando a gente visualiza as autoras e os autores, as questões que trazem, as contribuições teóricas e as contribuições conceituais, então, digamos que essa terceira tarefa para mim, né, é enumerar algumas autoras, alguns autores, né, algumas tendências dos campos, tanto do pós-colonialismo como do pensamento decolonial, né, como possibilidades de exploração por parte de quem está aqui presente, né, e quem tem interesse com diferentes propósitos, né, mas acho que, sobretudo, para pesquisa acadêmica, né, e, enfim, mas também para outros propósitos, porque essa reflexão também, ela não consegue, ela não deve, não consegue não, ela não deve separar completamente o campo do pensamento do campo da prática, né, e, enfim, a praxis também é uma das preocupações do pensamento, desse pensamento crítico decolonial. E, por fim, lançar ao final algumas limitações da minha abordagem, porque, afinal de contas, estou falando desde uma perspectiva internacionalista, e aí acho que, no final, é também necessário que eu, pelo menos, proponha algumas limitações, porque, ao final das contas, é só uma vertente, e o pensamento crítico não pode estar tão enraizado numa disciplina, que, afinal de contas, a disciplina tem sempre um aspecto muito limitador do pensamento e limitador também dos nossos horizontes práticos e éticos. Então, esse é basicamente assim o percurso. Eu agora alterno a tela para poder iniciar a minha apresentação. Trouxe, então, para o grupo aqui do curso de capacitação uma exposição sobre pensamento decolonial desde uma perspectiva internacionalista, entre aspas, na falta de um nome melhor, mas, ao mesmo tempo, assumindo imediatamente que tudo que eu vou trazer formado por uma trajetória, está informado por um percurso de formação intelectual e está informado por uma prática de ensino e de pesquisa vinculada a uma área específica do conhecimento, que é a área das relações internacionais. Então, vou falar de uma perspectiva internacionalista, isso tem as suas contribuições, traz algumas contribuições, mas tem as suas limitações, né? Traz consigo também limitações, porque enviesa a minha exposição a partir de um campo acadêmico específico, quando o mais interessante é provavelmente aquilo que surge do diálogo e das tensões entre os diferentes campos do conhecimento. Falando de relações internacionais, um problema que se colocou na passagem do século XX para o século XXI, quando a disciplina começou a fazer um processo de autorreflexão crítica. A disciplina convencionalmente surgiu no imediato pós Primeira Guerra Mundial, quando surgiram as primeiras cadeiras acadêmicas entre 1919 e início da década de 20 do século passado. As relações internacionais surgiram enquanto área do conhecimento organizada academicamente, organizada em centros de pesquisa privados ou ligados a governos, no pós-Primeira Guerra. E ela se propagou a partir do mundo anglo-saxônico. É uma disciplina que surge paralelamente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e é a partir desses dois centros de produção de conhecimento, desses dois centros de produção de discursos sobre as relações internacionais, que o campo foi se estruturando. Isso significa que os principais centros de investigação, as principais publicações, as principais linhas editoriais foram sempre muito marcadas por essa centralidade do eixo anglo-saxônico. E quando a disciplina foi se difundindo para outros países e para outras regiões, né, por exemplo, quando a gente pensa na América Latina, os primeiros cursos de relações internacionais surgiram primeiro na Argentina, no final dos anos 60, na Universidade Nacional de Rosário,
E em meados dos anos 70, 1974, é criado o primeiro curso de graduação em Relações Internacionais no Brasil, que é o curso da UNB, que no próximo ano completará 50 anos, nós vamos celebrar com uma sequência de eventos. E daí foi se difundindo para outros países da América Latina, mas é uma experiência recente. O primeiro curso no Brasil completará 50 anos, o primeiro curso da Argentina recém completou, e durante muitas décadas esses cursos viveram quase que solitários nos seus contextos acadêmicos nacionais. No Brasil, por exemplo, a disciplina só vai se multiplicar, só vai se tornar presente nas principais universidades públicas e em muitas universidades privadas, faculdades privadas, nos anos 90. Ou seja, a gente está falando de uma disciplina que no Brasil tem 50 anos, mas que com alguma densidade não chega a 30 anos. E quando a disciplina se multiplicou por país, por região, ela foi carregando também aqueles discursos teóricos, aquelas visões de mundo construídas basicamente pelos anglo-saxônicos. Daí a pergunta: RI, enquanto área do conhecimento, mundo hegemônico, disciplina hegemônica? Se a gente tira um retrato, um instantâneo da virada do século XX para o século XXI, certamente a um mundo hegemônico correspondia uma disciplina hegemônica. No entanto, a passagem do século XX para o século XXI, em termos do campo de relações internacionais, também significou um momento de expansão crítica do campo. Então, é muito interessante que a gente pense a América Latina, um objeto que já é por si só internacional, que a gente pense a América Latina a partir dessa expansão crítica, né? Eu vinha chamando, em algumas publicações, há uns 10 anos atrás, de expansão filosófica da disciplina de relações internacionais, porque a disciplina se abriu para influxos de outras áreas, se abriu para a filosofia, especialmente para as filosofias críticas, filosofia frankfurtiana, teoria política gramsciana, construtivismo social, pós-estruturalismo, pós-modernismo, feminismo, enfim, todas aquelas vertentes críticas que eu mencionei, elas começaram a penetrar e trazer consigo contribuições da filosofia, contribuições da sociologia, contribuições da história, contribuições da crítica literária, contribuições dos estudos culturais. Então, a gente vive hoje um momento de questionamento dessa limitação da área do conhecimento a um conjunto de pensamentos de origem anglo-saxônica. Hoje, há uma demanda e há uma produção significativa e crescente que questiona a configuração que a gente herdou do século XX da disciplina de relações internacionais. Aqui eu trago para vocês uma visão convencional, acho que de interesse, especialmente para quem possa estar tendo um primeiro contato ou que tenha um contato muito superficial ou esporádico com a área de relações internacionais. Aqui é uma representação do campo, né? Primeiro, a gente tem uma visão de que nas relações internacionais houve uma sucessão de grandes debates teóricos. Essa é uma visão muito bem estabelecida na área de RI. Então, a visão de que você teve uma sequência de debates. Esses debates teriam sido, primeiro, entre os anos 20 e 30 do século XX, um debate entre realistas políticos e liberais. É um debate basicamente anglo-saxônico. É um debate que tem a ver com, da perspectiva britânica, o esfacelamento da ordem hegemônica britânica do século XIX, e os britânicos se questionando, né, para que rumo poderia ir a sua política externa e para que rumo poderiam ir as relações internacionais na ausência da hegemonia britânica. E nos Estados Unidos, também uma preocupação com hegemonia, nesse caso, os Estados Unidos tomando consciência da transição hegemônica, tomando consciência de, naquele momento, ocuparem o lugar que antes
tinha sido ocupado pelos britânicos. Então, é um momento de gestação, né, e de constituição da hegemonia norte-americana. Ou seja, um debate basicamente anglo-saxônico. E isso é difundido como sendo, né, a história de um campo. Daí a importância de enxergar as relações internacionais de uma perspectiva crítica e de sabermos que, durante a maior parte da sua existência, o campo de relações internacionais era, na verdade, a imagem e semelhança dos debates sobre relações internacionais no eixo Grã-Bretanha-Estados Unidos. Ou seja, uma disciplina não tão internacional assim. Pois bem, nessa imagem convencional, o debate entre realistas e liberais teria dado lugar, após a Segunda Guerra Mundial, a um novo debate, um debate sobre ciência. A ascensão dos behavioristas, que, né, surgiram na psicologia, mas se difundiram muito bem em outras áreas do conhecimento, especialmente na ciência política norte-americana, e os behavioristas, ou assim autodenominados cientificistas, com uma reivindicação por uma transformação metodológica do campo, né, pela incorporação de um modelo de ciência inspirado nas ciências naturais. É o bom e velho positivismo, já não o positivismo do século XIX, mas o positivismo renovado, especialmente pelas reflexões filosóficas do Círculo de Viena, nos anos 20, nos anos 30. Em outras palavras, os behavioristas demandavam ciência, num modelo positivista. E do outro lado do debate, desse segundo grande debate, os tradicionalistas, né, assim chamados por se apegarem às tradições de produção do conhecimento humanistas, né, ou seja, o estudo da história, o desenvolvimento de conceitos, o desenvolvimento de interpretações sobre períodos históricos, sobre comportamentos, sobre dinâmicas internacionais, mas é basicamente esse segundo grande debate que acontece no pós-guerra, um debate sobre modelo de ciência. Não à toa, esse debate tem uma polarização entre duas nações. Os britânicos, mais apegados à perspectiva humanista, enxergando as relações internacionais como um espaço do conhecimento para se trabalharem questões ligadas à história diplomática, ao direito internacional, aos tratados, às diplomacias dos países, às políticas externas dos países, enfim, né, buscando construir uma disciplina dentro de uma tradição humanista, né, dentro das tradições das ciências humanas, sociais, culturais na Grã-Bretanha. E do lado dos Estados Unidos, do pós-guerra, os Estados Unidos poderosos como nunca jamais nenhuma outra nação foi. Os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, cientes da necessidade de um conhecimento considerado aplicável, cientes do grande desafio de ordenarem as relações internacionais de acordo com os seus interesses. Na academia norte-americana, a perspectiva behaviorista, essa reivindicação por ciência de inspiração nas ciências naturais, essa reivindicação por maior rigor, maior precisão, por mensuração, por quantificação dos fenômenos, né? Todas essas demandas encontraram um terreno muito fértil nos Estados Unidos, encontraram universidades se organizando para isso, encontraram forte apoio governamental e do setor privado, tiveram recursos e se engataram também na revolução tecnológica dos primeiros grandes computadores, da ampliação da capacidade de processamento de dados, né? Então, o segundo grande debate também é ainda um debate anglo-saxônico, num outro momento, e tendo como eixo central a questão do modelo de ciência. A partir dos anos 70 e 80, segundo essa imagem convencional dos grandes debates teóricos, ocorre finalmente um debate mais ampliado, mas ainda não é tão ampliado. São os realistas, em roupagens renovadas, especialmente com realismo embebido
da revolução behaviorista, ou seja, um realismo de corte positivista, um realismo que vai se engatar numa perspectiva de incorporação do modelo hipotético dedutivo, ou seja, você estabelece certas premissas, você gera hipóteses testáveis e, finalmente, você faz o teste empírico das suas hipóteses. É algo mais ou menos simples assim. E, então, o realismo, né, se veste nessa nova roupagem autodenominada científica. O liberalismo também, para sobreviver numa academia onde os realistas sempre levaram vantagem, incorporam também essa demanda por modelos quantitativos, por, enfim, uma ciência de inspiração naturalista. E aparece, nos anos 70 também, uma terceira vertente de inspiração marxista, vai ser chamada de pensamento radical nos Estados Unidos, vai ser chamada de globalismo a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que é uma visão das relações internacionais como parte de um sistema mais amplo, que é o sistema capitalista, né, cada vez mais globalizado. Portanto, os globalistas vão olhar para as relações internacionais desde uma perspectiva informada historicamente e vão buscar compreender as relações internacionais como parte do desenvolvimento histórico do sistema capitalista mundial. Então, o terceiro grande debate, que acontece entre os anos 70 e começo dos anos 80, é um debate de natureza mais teórica. A tradição realista, a tradição liberal, ou a projeção do liberalismo das relações internacionais, o internacionalismo liberal, e essa terceira vertente, essa sim, mais crítica, desde uma perspectiva do materialismo histórico, essa sim de formação mais histórica, e se conforma aí um debate que é conhecido como debate interparadigmático, uma utilização da teoria das revoluções científicas do Thomas Kuhn, desenvolvida entre os anos 60 e 70, né, especialmente na segunda edição do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1970. Então, se utilizou a visão dos paradigmas teóricos para pensar que as relações internacionais eram o próprio debate entre realistas, liberais e marxistas. Essa é a imagem convencional. E ela se encerra dizendo que, nos anos 80, surgiu um novo grande debate, chamado de debate metateórico ou de debate epistemológico, onde a disciplina começa a se abrir. É o momento que eu mencionei de expansão filosófica da disciplina. É o momento de ascensão das perspectivas mais críticas, que aparecem justamente aí listadas do lado direito. É a ascensão da teoria crítica, nas suas vertentes gramsciana e frankfurtiana, ou habermasiana, também pode ser assim chamada. É a ascensão do construtivismo social, muito preocupado com a construção social das relações internacionais, com a construção das identidades, com questões ligadas à normatividade e relações internacionais, né, com preocupações ligadas a tudo aquilo que é construído socialmente. O pós-modernismo, o pós-estruturalismo, muitas vezes ali se confundindo ou até se misturando, mas é a chamada teoria francesa, ou French Theory, como chamam os saxônicos. São autores que surgiram nos anos 60 e 70 que passam a inspirar nas relações internacionais a crítica pós-estruturalista e a crítica pós-moderna. É a influência de autores como Jacques Derrida, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, Félix Guattari, como Emmanuel Levinas, Jean Baudrillard, enfim, François Lyotard, no pós-modernismo. Então, é um conjunto de autores franceses, e poderíamos continuar lembrando vários outros, agora me ocorre Pierre Bourdieu, e essas reflexões feitas ali, em geral, no pensamento político, ou na sociologia política, por ali, começam também a ser incorporados às relações internacionais. E, finalmente, há também, a partir dos anos 80, mas essas perspectivas críticas que surgiram nos anos 80
começam a ser incorporadas realmente no debate teórico, deixam de ser apenas perspectivas muito marginais do campo, né, e passam realmente a compor o núcleo dos debates teóricos. E aí, nesse momento, vem também as teorias feministas, né, e, no início do século XXI, né, a teoria queer. E, finalmente, pós-colonialismo, nos anos 80, e também no século XXI, pensamento decolonial, passam a compor, e aí por isso que do lado esquerdo a gente tem aí, nesse quadro, nesse retângulo escuro, uma imagem convencional, que é a imagem dos grandes debates teóricos, versus uma imagem que me parece mais adequada, uma imagem mais atual, né, de uma multiplicidade de debates simultâneos. Continuam acontecendo os debates entre realistas e liberais, entre liberais e marxistas, continuam ocorrendo os debates dentro de cada uma dessas perspectivas, mas o campo das relações internacionais passa a ser inconcebível sem se levar em conta as novas perspectivas teóricas, que são as perspectivas teóricas críticas. E aí, por isso, do lado direito, reproduzindo a estrutura, né, não é exatamente, mas é basicamente a estrutura do meu livro de Teoria das Relações Internacionais, né, onde a gente tem as perspectivas teóricas tradicionais, que se desenvolveram, né, ao longo de todo o século XX, e as perspectivas teóricas chamadas de novas, ou também de abordagens críticas das relações internacionais, que se estabelecem no campo, embora tendo surgido nos anos 80, ou entre os anos 80 e 90, dependendo da perspectiva, se estabelecem no campo como parte dos debates principais no século XXI. Então, a gente tem uma disputa teórica que está também enfronhada numa disputa sobre as próprias autoimagens da disciplina. Enfim, esse é um quadro geral, né, um tanto simplificado, pensando no entendimento do grupo, e é um quadro que todo mundo que estudou, ou trabalha de alguma maneira com relações internacionais, especialmente nos meios acadêmicos, científicos, tem essas narrativas como parte de uma série de disputas do campo. É o modo como a disciplina se enxerga, daí se falar em autoimagens das RI. Por que toda essa apresentação? Primeiro, para assumir um pouco qual é o lugar que o pensamento decolonial ocupa na disciplina, quando que ele surge, né? E para poder avaliar mais à frente tanto possíveis contribuições, e aí o pensamento decolonial está muito bem situado para o momento atual, está muito bem ajustado aos debates contemporâneos da circunstância atual das relações internacionais enquanto área de conhecimento, mas, por outro lado, também para pensar que essa tradição ou essa construção decolonial, né, ela surge para as relações internacionais só nas últimas décadas, né, e ela é muito mais abrangente do que um internacionalista como eu sou capaz de trazer. Ou seja, o pensamento decolonial está muito bem situado para os debates contemporâneos das relações internacionais, mas, ao mesmo tempo, não podemos encarar o pensamento decolonial apenas desde uma perspectiva internacionalista, como estou fazendo aqui hoje. Aqui uma visão dos teóricos tradicionais das RI, eu vou fazer apenas uma rápida listagem, vai servir como recurso de memória, recurso mnemônico para quem é da área de relações internacionais, e vai servir como um grande panorama para quem não é de RI, vão ficar como possíveis nomes a serem pesquisados para se conhecer as teorias tradicionais ou clássicas das RI, e ela vai ter uma outra função na minha apresentação, que no próximo slide, nos dois próximos slides, na verdade. As apresentações de teoria das relações internacionais começam geralmente com esse autor, Edward Carr, escreveu um livro chamado 20 anos de crise, publicado ali nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, concluída a redação desse livro meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas quando ele foi
publicado, realmente veio a público, já tinha a Grã-Bretanha e a França já tinham declarado guerra à Alemanha, e a Segunda Guerra já tinha tido o seu início. 20 anos de crise é um clássico das relações internacionais e é por onde normalmente se começa a formação nos centros acadêmicos de relações internacionais. Hans Morgenthau, um imigrado europeu de origem austríaca, que se estabeleceu nos Estados Unidos e foi o grande nome do realismo político, foi quem deu uma roupagem, uma primeira roupagem considerada científica para as relações internacionais, pelo menos na época, e pelo menos numa certa concepção de ciência, muito longe de qualquer perspectiva crítica, como a gente está tratando aqui nesse curso, mas se estabeleceu certamente, é um referencial, uma leitura obrigatória para se pensar o campo das relações internacionais, para se pensar o realismo em particular, e também para se pensar a política externa dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, ele mesmo que foi, além de grande referencial teórico, durante os 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, portanto até meados ou quase o final dos anos 70, mas ele também participou daquele movimento de porta giratória muito comum no campo de relações internacionais nos Estados Unidos, que é a ida e vinda entre os meios acadêmicos e os meios de tomada de decisão. Então, é desses autores que também participaram de decisões, também trabalharam em diferentes cargos governamentais ou como consultores, participaram de alguma maneira da construção das relações internacionais dos Estados Unidos. Kenneth Waltz é o grande sucessor do Hans Morgenthau como pensador realista e é quem incorpora uma roupagem hipotético-dedutiva nos anos 70, elabora uma perspectiva chamada de neorrealismo, que vai pensar os estados se inserindo num grande sistema de estados, o sistema internacional, cujo princípio de organização é o princípio da anarquia, no sentido de uma ausência de autoridade superior aos estados. Portanto, o princípio que rege as relações internacionais é o princípio da anarquia e a sua contracara é a soberania dos estados. Cada estado é o juiz último das suas próprias ações, só pode confiar em si mesmo, e por isso as relações internacionais podem ser descritas como uma luta pelo poder entre comunidades políticas soberanas, e aí está um dos grandes para você compreender as relações internacionais na visão do Kenneth Waltz. Ele é o grande sucessor do Hans Morgenthau, como eu disse, e o livro dele, publicado em 79, Theory of International Politics, Teoria da Política Internacional, se torna o grande referencial realista dos anos 70 até o final do século XX. Ernest Haas, outro emigrado, deu muitas contribuições para o pensamento liberal nos Estados Unidos no pós-guerra. David Mitrany, esse de origem romena, mas publicou muito na Grã-Bretanha, viveu no ambiente britânico durante os anos 40 e 50 e um pouco mais. Também um pensador liberal, referência obrigatória para se pensar as teorias clássicas. John Hertz, responsável por um dos conceitos mais difundidos nas relações internacionais, que é o chamado dilema da segurança. Reinhold Niebuhr, uma curiosa junção de pensamento teológico cristão com realismo político e uma visão das relações internacionais como uma luta entre o bem e o mal, e com grande influência nos círculos conservadores norte-americanos. Karl Deutsch, um grande sociólogo no seu tempo, que deu também uma grande contribuição para o desenvolvimento de pesquisas empíricas na área de relações internacionais e uma incorporação do modelo behaviorista também, mas de uma perspectiva liberal, não realista. Morton Kaplan, o grande behaviorismo nos anos 60 nos Estados Unidos. Hadley Bull, australiano, radicado na Grã-Bretanha, desenvolveu um pensamento chamado de teoria da sociedade internacional, enxergando as relações internacionais como
uma sociedade de estados, né? Portanto, sendo sociedade, não apenas um sistema de estados, carrega consigo instituições, valores, projetos comuns, né? Embora seja uma sociedade sem um governo central. Ele chamou de A Sociedade Anárquica, é o título do maior livro dele, de 77. Robert Keohane, e para finalizar, Robert Gilpin, né? Dois autores muito influentes na teoria institucionalista das relações internacionais nos anos 70 e 80. Esses são, digamos assim, os cânones das relações internacionais, ficam aqui, como eu disse, recurso de memória para quem já estudou e estuda relações internacionais, ou como possíveis caminhos para uma pesquisa da conformação do nosso campo, né? E vocês podem pesquisar um pouco sobre cada um desses autores. Mas, para mim, o que mais interessa é que a gente olhe esses autores em conjunto. Uma ciência social norte-americana, uma ciência social eurocêntrica, uma ciência social ocidental e masculina. Isso já deve ter chamado a atenção de vocês conforme eu fui avançando aqui. Aqui uma conclusão intermediária. As teorias das relações internacionais ocidentais não refletem nem de longe a diversidade global. Não refletem a diversidade de sujeitos, não refletem a diversidade de experiências históricas. Muito facilmente as relações internacionais se engajam numa visão eurocêntrica da história mundial. Então, há uma demanda crescente pela pluralização de histórias das relações internacionais. Isso daria uma outra aula, daria uma outra discussão, daria um outro curso, né? Porque cada vez mais se procura reescrever a história de povos, né? E também reescrever a história das relações internacionais ou a história global. As RI e as suas teorias não refletem nem os sujeitos, nem as experiências históricas, nem a diversidade global de modos de pensar o mundo. Há uma projeção do pensamento anglo-saxônico, ou no máximo pensamento norte-atlântico, para essa disciplina que a gente conhece como relações internacionais. E aqui começa uma busca, né? Como eu falei no final do século XX, que esse slide faltou fazer uma última sincronia fina dele, mas aqui começa uma busca. Eu vou abrir aqui logo todos os nomes, em vez de deixá-los solitários ali, o Grossfogel e o Mignolo, eu vou falando sobre cada uma dessas autoras. Primeiro, nesse quadro aqui, a gente visualiza uma diversidade maior. Aparecem pessoas não ocidentais, aparecem negros, aparecem mulheres, aparecem latino-americanos. Aqui nesse quadro estão unidos autores e autoras pós-coloniais e decoloniais. Eu queria propor alguns critérios para a gente separar pós-colonialismo de pensamento decolonial. Não são critérios definitivos, não são critérios estritos e inflexíveis, mas para a gente poder pensar como dois campos de pensamento que estão pautados por experiências distintas, que estão cronologicamente e temporalmente enraizados também em realidades distintas e que têm também projetos teóricos, têm perspectivas epistemológicas e estão ligadas a projetos políticos diferentes. Não é forçar uma rivalidade, nem competição, não é que uma perspectiva seja melhor que a outra, elas estão vinculadas a seu tempo, estão vinculadas às suas problemáticas particulares, mas eu queria propor alguns critérios diferenciadores e falar um pouco sobre essas implicações. Uma primeira distinção entre pós-colonialismo e pensamento decolonial
tem a ver com um critério que a gente pode chamar de geoespacial. O pós-colonialismo surge nas ex-colônias europeias da Ásia e se faz presente depois também no pensamento africano. Então, o pós-colonialismo surge especialmente para o grande público, para os meios acadêmicos, pensadores com grande carga teórica e também uma boa parte, ou praticamente todos, com um grande engajamento revolucionário, né? Ele surge na Ásia e depois frutifica também em África. Quando a gente pensa em termos de decolonialidade, segundo um critério geoespacial, a gente se desloca para a América Latina. Então, acho que esse é um primeiro critério diferenciador que tem grande relevância, como eu vou falar daqui a pouco. O pós-colonialismo é um pensamento, ou um conjunto de pensamentos de autores, de autoras de origem asiática e posteriormente africana, e o pensamento decolonial produzido a partir da América Latina. E muito interessante a gente pensar no pensamento decolonial. Tem uma autora, antropóloga aqui, né, da UNB, agora já aposentada, professora Rita Laura Segato, do Departamento de Antropologia, né, e outros espaços da universidade. Ela tem uma interpretação muito interessante. Ela diz assim, apenas em 4 frentes o pensamento latino-americano conseguiu romper o muro que separa as academias do Ocidente eurocêntrico. A teologia da libertação, a pedagogia do oprimido, o pensamento sobre a dependência, o pensamento estruturalista. Vocês tiveram aula sobre isso, aula anterior a essa de agora, e o pensamento decolonial. Então, o pensamento decolonial é uma das 4 contribuições latino-americanas que conseguiram furar a carapaça, né, romper os muros que isolam as academias ocidental / eurocêntricas e conseguiram produzir uma repercussão nesses centros ocidentais e no pensamento filosófico e científico de marca ocidental. Mas voltando para os critérios de diferenciação, um primeiro diferenciador do pós-colonialismo e da decolonialidade é esse pertencimento geoespacial, que está ligado também a diferentes elementos cronológicos, temporais. O pós-colonialismo e o pensamento decolonial, eles estão ligados a experiências coloniais distintas. E o contexto de emergência também é distinto. O pós-colonialismo se estabelece, sobretudo a partir dos anos 40, 50 e 60, no mundo asiático e africano, num contexto de luta pela descolonização. E de uma descolonização que foi estabelecida pelos europeus, com as suas rivalidades, as suas expansões coloniais, no século XIX. O pensamento decolonial, como o pensamento latino-americano, não vivia um contexto de luta pela independência, de conquista da autonomia política. A independência e a autonomia política da América Latina, pelo menos do ponto de vista formal, vinha do século XIX. E, diferentemente das realidades asiática e africana, a experiência colonial, a violência colonial, o encontro colonial, não vinha do século XIX, mas do século XVI. Isso vai ter implicações em termos do pensamento e do engajamento com a luta política, naturalmente. Os pensadores pós-coloniais aparecem nesse quadro, por exemplo, as figuras de Aimé Césaire, de Amílcar Cabral, foram Frantz Fanon,
Esse trio que nós vemos aí na primeira linha foi um trio revolucionário. Pessoas que se engajaram na luta, que se tornaram, inclusive, líderes políticos nacionais, caso da Amílcar Cabral. Então, o pensamento de um Aimé Césaire, discurso sobre colonialismo, Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, Amílcar Cabral, com seus discursos e vários textos de pensamento radical e revolucionário, são figuras ligadas à luta pela independência. Outra questão que diferencia o pensamento pós-colonial e o pensamento decolonial é que, bom, a experiência colonial de Ásia e África está muito vinculada à expansão do imperialismo e do mundo industrial europeu no século XIX. Se a gente pensar, por exemplo, na região, no subcontinente indiano, a colonização vem de meados do século XVIII, mas é em meados do século XIX que a Índia assume, no contexto já da Revolução Industrial, realizada a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, assume o seu lugar de joia da coroa. E não é simplesmente como um adereço, ao contrário. A Revolução Industrial Inglesa dependia do domínio colonial do subcontinente indiano. Se a gente pensar na região do Levante, o Oriente Médio, a colonização europeia vem da segunda e da terceira décadas do século XIX, e especialmente após o esfacelamento do Império Otomano, ou seja, já depois da Primeira Guerra Mundial. Então, são experiências coloniais muito distintas. Por isso que, para o pensamento decolonial, a colonialidade é inseparável da modernidade. Esse é um elemento que diferencia muito fortemente e que faz com que o pensamento decolonial esteja mais afastado de algumas crenças que os pós-coloniais carregam. Os pós-coloniais estão pensando em projetos emancipatórios. Os pós-coloniais estão pensando em projetos de construção de um Estado nacional. Os pós-coloniais, muitos e muitas, vão buscar como referenciais de pensamento, paradoxalmente, autores europeus. É um Edouard Said, por exemplo, buscando referenciais em Michel Foucault. São vários desses autores que aqui estão buscando referenciais em Karl Marx e no marxismo europeu. São autores que vão buscar referências europeias para buscar produzir o seu caminho de independência nacional, de construção de identidade nacional, de construção do Estado pós-colonial. Os pensadores decoloniais vão olhar para tudo isso e vão, primeiro, ter uma forte desconfiança que se possa pensar uma crítica ao colonialismo utilizando fontes de pensamento das potências coloniais, eurocentradas, para dizer de uma maneira melhor, talvez, e mais significativa. E, além disso, alguém como Aníbal Quijano, por exemplo, vai dizer: eu não posso pensar o pós-colonialismo porque o colonialismo não acabou. Tudo bem que, para os pós-coloniais, esse prefixo pós não significa uma superação completa. Significa muito mais que uma ênfase numa nova realidade, que é a construção de estados independentes, onde as dinâmicas coloniais permanecem. Então, a busca
para a gente avançar. A busca por teorias não ocidentais das relações internacionais passa pelo pós-colonialismo, pelo pensamento decolonial, passa por uma busca que a gente pode chamar também de pós-ocidentalismo ou de crítica ao eurocentrismo, inclusive o título de um dos textos que eu coloquei para a aula de hoje. Vocês vão ter acesso pelo Drive, um capítulo de livro que eu publiquei que fala justamente sobre a crítica ao eurocentrismo. Teoria das relações internacionais, eurocentrismo e pensamento não ocidental. Vamos percorrer alguns pensadores, algumas pensadoras e caminhar para um desfecho, explorando um pouquinho de conteúdo em termos de o que pensar, caminhos para repensar ou para descolonizar as relações internacionais, tanto desde o ponto de vista da sua história como na sua contemporaneidade. Gayatri Spivak, muito conhecida por um texto publicado em 88, Can the Subaltern Speak? Pode o subalterno falar? Ela fala, vivemos em um mundo pós-colonial, em um mundo neocolonial. Ou seja, mesmo após as independências nacionais, ela está pensando, claro, na grande descolonização da Ásia e da África, ela de origem indiana, as independências não significaram o fim do mundo colonial. O colonialismo simplesmente se vestiu de uma nova roupagem. Walter Mignolo, esse pensador decolonial latino-americano, um dos melhores leitores e maiores divulgadores da obra de Aníbal Quijano, ele diz, o mundo contemporâneo é caracterizado pela hegemonia da colonialidade e modernidade ocidental. Os decoloniais fazem questão de grafar colonialidade e modernidade com um hífen, ou seja, um bloco. Não dá para pensar a modernidade sem o encontro, a violência e a conquista coloniais das Américas. E Jean Prakash, um dos principais representantes da nova historiografia indiana, que propõe uma reconstrução da história a partir de novas fontes, novas inspirações teóricas, o pós-colonialismo põe de lado a linguagem dos começos e fins, para enfatizar que não tem uma busca por origem, é muito mais um contínuo. Nas relações internacionais, esse debate contemporâneo está muito informado pelas disputas entre os positivistas e os pós-positivistas. Eu vou passar por sobre esse debate, mas fica aí o slide para leitura de vocês. E aqui algumas referências filosóficas e teóricas desse projeto de descolonizar as relações internacionais. Cada um desses autores valeria não só uma aula, muitas delas valeriam um curso inteiro, mas a gente tem aqui uma boa lista de nomes, a maioria apareceu ali no slide anterior, mas alguns não haviam aparecido, ficam aí como referências para uma busca e também são autores que a gente pode trazer para discussão daqui a pouco, quando a gente abrir para comentários, questões, enfim. Algumas contribuições teóricas do pós-colonialismo e do pensamento decolonial. Primeiro, uma abordagem multidisciplinar. Então, esse é um mérito do pensamento decolonial, assim como do pós-colonialismo. Estão presentes nos estudos culturais, na antropologia, na geografia, na história, na ciência política, na literatura, nos estudos do desenvolvimento, nos estudos globais, enfim. Realizam uma leitura crítica da história, uma leitura crítica na qual a centralidade da experiência colonial e do poder colonial são fundamentais, enfatizam a continuidade das estruturas e relações de poder, apesar do fim dos regimes políticos coloniais, há uma continuidade da dominação política, que se desdobra também em exploração econômica e imperialismo cultural. E contribuem também para uma crítica ao eurocentrismo, uma crítica ao modelo europeu de Estado, e aí
pensamento decolonial está mais bem posicionado do que o pensamento pós-colonial. Sabe que com o Estado de inspiração europeia vem novos colonialismos, o colonialismo interno, por exemplo, né? Novos grupos são eleitos internamente para serem os novos colonizados, né? Por exemplo, no nosso contexto brasileiro, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, né? E assim por diante. Então, há uma limitação intrínseca ao próprio Estado de modelo europeu. Isso, os decoloniais têm mais consciência do que os pós-coloniais, que estavam justamente num contexto de construção dos seus próprios estados e nem sempre foram capazes de enxergar que construíam um simulacro do Estado europeu e que isso trouxe muito mais problemas do que soluções. Então, o modelo europeu de Estado, o modelo europeu de economia, economia mundo capitalista, modelo europeu de sociedade, de cultura, de ciência. Então, algumas das contribuições teóricas, né, desse grupo de pensamento, né, tem a ver com multidisciplinariedade, releitura crítica da história, consciência e necessidade de crítica política e necessidade também de se deixar de lado o eurocentrismo. Aqui eu vou trazer alguns autores e alguns pensamentos. Frantz Fanon, é a capa dos dois principais livros dele. Ele definiu o colonialismo como a negação sistematizada do outro. Ou seja, o colonialismo nega ao outro a sua própria humanidade. A contribuição da Europa para a história mundial foi a produção sistemática do colonialismo, a brutalização, a escravização, instrumentalização, coisificação, extermínio, destruição, a desumanização do outro. Então, o outro é reduzido à condição de objeto. A Europa é não apenas dispensável, como dispensá-la é necessário para iniciar uma nova história e novas concepções das possibilidades de ser humano. Eu teria muito mais o que falar sobre Fanon, a gente pode retomá-lo na discussão. Aimé Césaire, seu fortíssimo discurso sobre o colonialismo, né, publicado no auge das lutas anticoloniais em África. A violência colonial minou os próprios valores da liberdade, igualdade e do respeito, valores supostamente sustentados e representados pelos próprios europeus. Ele vai defender que a Europa é indefensável. Aníbal Quijano, acho que ninguém como ele desenvolveu tanto as bases do pensamento decolonial. Então, livros como Colonialidade do Saber, Colonialidade do Poder, enfim, entrevistas, artigos, a obra do Quijano é uma fonte quase que inesgotável de reflexões para o desenvolvimento do pensamento crítico decolonial na América Latina. Defende que a visão eurocêntrica se baseia no mito de que existe uma linha histórica, né, uma espécie de uma teleologia, e que essa linha histórica evoluiu, entre aspas, culminando na Europa. E o outro mito, né, a visão de que as diferenças entre a Europa e os não-europeus, né, são diferenças naturais, raciais, né, e não consequências de uma história do poder. O projeto europeu moderno colonial é moldado em um sistema classificatório, e esse sistema classificatório é baseado em dois elementos no pensamento do Quijano. A modernidade e colonialidade é um sistema classificatório baseado em raça e sexo. Cada um desses autores que a gente passa dá vontade de ficar, de falar muito mais, mas a gente precisa caminhar, né, para um desfecho dessa parte expositiva. E aí vamos com Eduardo Said, Orientalismo, é o seu livro maior. Cultura e Imperialismo também toca muitas questões importantes. A visão do orientalismo, do Oriente como uma invenção do Ocidente, como fruto de uma geografia imaginativa. E aí ele trata muito, né,
do pensamento disciplinar, né, orientalista, e da sua conexão com a produção de imagens sobre o Oriente, com a produção e reprodução de estereótipos e com a legitimação de práticas políticas imperialistas em diferentes momentos da história. De inspiração Foucaultiana, né, o Eduardo Said vai dizer que dizer disciplina significa inibir a diversidade. E por isso que eu vou caminhar para uma finalização, dizendo que, primeiro, é preciso repensar, é preciso criticar, é preciso descolonizar. As nossas teorias, elas não são apenas ferramentas de compreensão e de explicação do mundo. As nossas perspectivas teóricas também apontam os nossos horizontes práticos, ou seja, aquilo que a gente pode fazer individualmente, coletivamente, sobretudo. E também apontam os nossos horizontes éticos. As teorias são instrumentos também de legitimação de práticas. Essas práticas podem ser conservadoras, podem ser expoliadoras, ou podem ser emancipatórias, ou podem ser, enfim, né? Há sempre um horizonte ético por trás, ou carregado, né, pelas teorias. Então, as teorias não só explicam, elas apontam horizontes práticos e horizontes éticos. E, para mim, essa ideia mais desenvolvida no texto que eu mencionei, Teoria das Relações Internacionais, Eurocentrismo e Pensamento Não Ocidental, para mim, é preciso um diálogo crítico, modo de desconstrução e reconstrução de saberes, né, com um engajamento desde diferentes perspectivas, e aí a minha conclusão caminha justamente para reconhecer, como Said afirma ali, né, dizer disciplina significa inibir a diversidade. Portanto, na medida em que eu também faço uma apresentação desde uma perspectiva internacionalista, muito dessa minha fala acaba também inibindo a própria diversidade por estar dentro das limitações de um certo campo. Ou seja, em outras palavras, procurei fazer uma apresentação sobre pensamento decolonial a partir de alinhamentos e contrastes com o pensamento pós-colonial, mas o que eu fiz certamente foi menos que isso, porque eu filtrei as contribuições do pensamento decolonial e do pensamento pós-colonial por aquilo que geralmente interessa e geralmente circula dentro da disciplina que eu pratico, que é Relações Internacionais. Portanto, fica aqui como uma contribuição da minha parte, afinal de contas, procurei dar um panorama do pensamento decolonial e do pensamento pós-colonial junto com ele, mas ao mesmo tempo também tenho consciência de que para a gente avançar no engajamento crítico, para a gente avançar no desenvolvimento de um pensamento crítico sobre a América Latina, a gente precisa transitar por diferentes disciplinas e transitar também pelos diferentes modos de recepção dessas autoras e desses autores, porque a recepção do pensamento decolonial e a recepção do pensamento pós-colonial são distintas em disciplinas diferentes. Uma visão sociológica, uma visão politológica, uma visão de economia política, uma visão por meio dos estudos culturais, uma visão feminista, uma visão mais preocupada com uma crítica da razão negra, por exemplo. Né? Nesse quadro aí estão aparecendo ali na parte de baixo o Achille Mbembe, o Eduardo Said. O engajamento crítico deve se dar por meio de um diálogo entre diferentes disciplinas, diferentes perspectivas, e uma desconstrução que, ao mesmo tempo, é também reconstrução. Então, tem uma dialética nesse diálogo crítico dos saberes, das práticas políticas que esses saberes legitimam. Agradeço novamente pelo convite, pela atenção de vocês e me coloco à disposição para a gente utilizar o tempo que resta da aula de hoje para ouvir comentários, ouvir críticas, questões, enfim, construirmos algo conjuntamente nessa parte final da aula. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel Jatobá.
impressiona a sua aula pela qualidade e também pela quantidade de informações que você conseguiu também sistematizar, né? E tornar, assim, até fácil, né? Da gente assimilar nessa brilhante apresentação. Obrigado. Eu queria me dedicar a essa aula, se você permitir, a gente propor aqui citou, né, um importante pensador latino-americano, que é o Henrique Dussel, que faleceu faz poucos dias, né? Faz poucos dias que faleceu. Então, eu queria dedicar aqui essa aula também a esse importante pensador latino-americano que o professor citou aí também. A gente vai suspender para um café, para uma água, enfim, para um suco, uma pequena pausa. Temos aqui 19 participantes que seguiram o tempo todo aqui, 19, 20, 21, chegou a 22. Vamos definir um tempo assim de até 3 minutos, por volta de 3 minutos, tá certo? E aí, ao final, a gente passa para o professor fazer aí responder as dúvidas, as perguntas e fazer as considerações finais sobre o que for aí colocado por vocês. Então, quem quiser se pronunciar, quiser falar, pode levantar a mão aí ou mesmo abrir o microfone e se apresentar. Eu quero fazer uma pergunta minha. Edmar, pode fazer, Edmar. Vamos lá. Sim. Sim, a gente ouve. Pode ser? Sim. Então, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês nessa aula. E eu sou da área de educação, né? E assim, adoraria conversar um pouco sobre decolonialidade e educação, predileto. Mas eu vou seguir na linha da excelente aula que o professor deu e seguir o eixo que ele propôs, né, para a aula e fazer uma pergunta dentro desse eixo, que é das relações internacionais. E a pergunta é a seguinte: qual é a permeabilidade que existe nas burocracias, né, de Estado, nas burocracias do Itamaraty e dos outros órgãos de Ministério de Relações Exteriores de outros países, tanto na América Latina quanto na África, há essas ideias que não são, digamos, as ideias dominantes no campo das relações internacionais. Há uma permeabilidade, há uma aceitação, ou elas são rechaçadas assim facilmente no campo do burocrático mesmo do Estado. Obrigado, Edmar. Vamos fazer uma sequência, Obrigado, Daniel? Sim, isso aí, eu ia falar isso. Temos a Zéu tinha levantado a mão também. Isso. Ótimo. Zé Ramos. Está anotado, Edmar. Obrigado. Zé. Isso. Sim, obrigada. É muito parecida a minha... Boa noite a todos, né? Parabéns, professor, aprendi muito. Não conheço muito de relações internacionais, mas a minha pergunta é um pouco parecida com a do colega, que é a minha preocupação com formação, né? O senhor falou em diferentes vertentes, mas dentro do curso da UNB e também no concurso do Itamaraty, essas visões, elas são ampliadas, né? Então, acho que parece um pouco com a pergunta aí do colega. Obrigada. Obrigado, Zé. Perdão, que visões, né? A principal visão é porque o senhor expôs várias visões e até a decolonialidade, né? A questão decolonial. Mas até que ponto os alunos estudantes e quem vai, vamos dizer, entrar no Itamaraty, né, tem essa amplitude, que é uma preocupação, porque essas pessoas tratam de relações internacionais. Então,
ela está sendo, de certa forma, vista? Bom, não tem mais aqui... Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Não temos mais aqui mãos levantadas. Então, mas continua aberto aqui para vocês perguntarem, se manifestarem. Pode também, enfim, abrir o microfone e começar também. É só se identificar. Preferência abrir também a câmera. Ricardo, eu posso ir enfrentando as primeiras questões, são bem interessantes. Acho que, enquanto isso, tá ótimo. Se não tiver ninguém imediatamente, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos lá. Bom, realmente, as duas questões convergem, né? Demais, El. Primeiro, permeabilidade das burocracias, pensando nas chancelarias, no caso do Brasil e outras chancelarias. Eu vou falar da perspectiva de Brasil e Argentina, que são as duas chancelarias que eu tenho algum contato. A do Brasil, por proximidade, por vínculos de amizade e vínculos profissionais, né? Por ter dado aula também no Rio Branco, de teoria das relações internacionais. Então, tem uma proximidade muito maior e porque tem uma circulação também do Ministério das Relações Exteriores na UNB e de nós também, professores, pesquisadores da UNB, que às vezes participamos de eventos, somos chamados para bancas, etc. A permeabilidade da chancelaria brasileira a ideias como pós-colonialismo e decolonialidade é tendente a zero, Edmar. Tendente a zero. Circulam ideias bastante tradicionais. O corpo diplomático brasileiro é tradicionalmente um corpo diplomático bastante conservador. Então, o nome mais preciso seria o serviço exterior, né? O serviço exterior, o corpo de diplomatas do Brasil é tradicionalmente mais conservador. Agora, claro, né, o tempo também vai fazendo o seu trabalho, porque vão entrando novas gerações, e as gerações mais recentes de diplomatas que entraram nesses últimos, digamos, 10 anos, mais ou menos, máximos 15 anos, portanto, de 2008, 2013 para cá, já tiveram algum contato, especialmente se passaram por alguma área do conhecimento onde essas ideias circulam. Quem fez, por exemplo, direito, não. Mas quem fez relações internacionais, especialmente em boas universidades, né, tem algum contato com a crítica pós-colonial, com a crítica decolonial. Claro, como é uma instituição também muito hierárquica, essas novas gerações vão entrando nos cargos inferiores, né, na carreira. Então entra como terceiro secretário, né, até virar depois segundo secretário, primeiro secretário, e aí passar para os cargos superiores, conselheiro, ministro de segunda classe e o ministro de primeira classe, que é o chamado embaixador, né? Então leva um tempo, né? E se a gente olhar do ponto de vista da história da política exterior do Brasil, aí eu recomendo um livro, que é o livro do Abdias do Nascimento, né? O Genocídio do Negro Brasileiro. Tem capítulos bem interessantes, foi um livro que ele publicou após ter sofrido uma forte censura da diplomacia brasileira, que o excluiu de um evento. Ele foi para um evento em Lagos, na Nigéria, e ele levou uma pesquisa sobre as políticas de embranquecimento do Itamaraty, e no livro ele conta muito melhor do que eu posso contar, e ele foi... a diplomacia brasileira fez gestões lá junto ao evento e tal, para que ele fosse impedido de apresentar a pesquisa. No final das contas, foi realmente impedido de ser um dos representantes do Brasil e tal, e ele depois encontrou um outro caminho para publicar. E do ponto de vista da história da política exterior brasileira, a política exterior do Brasil foi tradicionalmente um mecanismo de projeção de uma imagem embranquecida do Brasil, por meio das suas formas de seleção de diplomatas, e também por meio do envio
sistematicamente selecionado de pessoas com fenótipo mais branco para representar o Brasil, né, buscando não projetar no exterior a imagem verdadeira do Brasil, buscando projetar a imagem de uma nação embranquecida. Então, isso aí está falando da história da política externa. Acho que ninguém melhor que o Abdias, nesse livro, O Genocídio do Negro Brasileiro, tratou dessa questão com bastante seriedade, aprofundamento e baseado em pesquisa. Então, a permeabilidade é tendente a zero, as discussões estão muito mais ligadas a discussões que têm a ver com realismo político, liberalismo, abertura comercial, passa muito mais por aí. Em alguns momentos da história da política exterior do Brasil, houve a entrada de algum pensamento um pouco mais estruturalista, né, mas sempre muito marginal dentro da burocracia. E a conformação de pensamento do Itamaraty como um todo não incorpora nada dessas discussões. Talvez venha levar um tempo. Agora, claro, como o tempo, eu disse, né, faz o seu trabalho, hoje o Itamaraty se encontra também sob pressão externa, muito mais, a questão da política externa é muito mais visível e há muito mais agentes na sociedade, né, organizados e pressionando o Itamaraty, e o Itamaraty sofre uma pressão interna também. Questões de gênero e questões de raça, né, começaram a ser mais politizados. As mulheres diplomatas se organizaram, hoje elas têm um grupo organizado, apresentam demandas, fazem reuniões periódicas, apresentam demandas para o Itamaraty, reivindicaram o estabelecimento de um comitê de raça e gênero, né? Diplomatas negros começam também a fazer pressão no órgão. Então, hoje é dia 8 de novembro, amanhã, dia 9, haverá um evento no Itamaraty sobre raça e racismo. Então, eu acredito que se não for o primeiro evento, é certamente um dos primeiros na história do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, são ventos de mudança, né? Mas, se a gente falar do momento atual, essas questões, em geral, passam longe das preocupações e dos esquemas mentais e teóricos dos nossos diplomatas. A mesma coisa acontece na Argentina, país que eu pesquisei, foi parte do meu doutorado, foi lá no equivalente ao Itamaraty, né, que é o Palácio de San Martín, que é o Ministério de Relações Exteriores, Comércio e Culto, que eles chamam, MRS-SIC. E lá também, essas preocupações passam muito longe. A conformação do corpo diplomático é altamente excludente do ponto de vista tanto de raça como de gênero, né? E preocupações que tocam, por exemplo, povos indígenas, argentinos, né? Questões que aparecem em fóruns internacionais, estão pouco representados dentro da chancelaria argentina. Não posso falar de outros casos latino-americanos, mas a tendência geral é de que não haja permeabilidade das burocracias. É um trabalho que precisa ser feito. E aí a pergunta da Zé Ramos complementa, né, a pergunta do Edmar, e justamente quando eu me preparava para começar a respondê-lo, a Zé colocou a questão da formação, né? Então, como é que tem se dado a formação dos estudantes de relações internacionais? Aí aqui acho que cabe sublinhar, né, de acordo com algumas pesquisas de perfil de ingressantes na diplomacia, cada vez mais, historicamente, a gente tem um ingresso de pessoas formadas em relações internacionais. A carreira mais tradicional dentro do Itamaraty sempre foi o direito, mas há um crescimento de pessoas formadas em relações internacionais. E dentre as pessoas formadas em relações internacionais que ingressam no Itamaraty, né, por meio do concurso de admissão à carreira diplomática, né, o CACD, a UNB tem um peso significativo, salvo engano, 40% de quem é formado em RI e ingressa na carreira vem da UNB, né? Então aí a gente tem um papel
muito importante na formação dos quadros diplomáticos, né, embora por essa via indireta. Em termos de currículo, que eu vou falar da UNB e depois eu falo da prova de seleção do Itamaraty, do CACD, do concurso. Em termos de currículo, a gente aqui na UNB divide a formação teórica em 2 cadeiras, Teoria das Relações Internacionais 1, Teoria das Relações Internacionais 2. Uma divisão que corresponde, basicamente, às teorias tradicionais, ou seja, tipo as clássicas, digamos, né, como tem em outros cursos, e as contemporâneas em Teoria 2. Aí, em Teoria 2, claro que isso varia um pouco, de acordo com a abordagem de cada professor, né, dentro ali dos limites do que está estabelecido na ementa oficial da disciplina, mas a gente trabalha dentre as perspectivas críticas, pós-colonialismo, pensamento decolonial, feminismos, teoria queer, né, e além das outras que eu listei lá, teoria crítica, construtivismo e pós-estruturalismo / pós-modernismo. A gente recentemente está concluindo assim, uma reforma curricular, um trabalho de mais de 10 anos. Eu fui membro da comissão de reforma curricular até o mês passado, o mês retrasado, quando nessa reta final passou lá uma enquete para fazer um último impulso para a gente encerrar a reforma curricular até o final do ano. E aí eu e mais uma professora, muito atarefados, nos pedimos para ser substituídos. Tem 2 colegas que estão fazendo melhor, com mais eficiência nessa fase final esse trabalho, mas trabalhei ali na comissão durante 10 anos e o que a gente fez foi criar mais uma cadeira de teoria. Então, teoria 1, 2, agora vai ter a 3, como disciplina obrigatória. E aí a gente vai ter um pouco mais de espaço em termos de carga horária para desenvolver essas perspectivas teóricas críticas, especialmente as perspectivas emergentes que estão relacionadas com gênero, com raça, com colonialidade. Tá? Então a gente está fazendo aqui um esforço de fazer com que a nova estrutura curricular acompanhe também esse movimento da disciplina. Infelizmente, acaba sendo uma realidade de nicho, ou seja, dentro da grande estrutura curricular, né, com uma quantidade enorme de disciplinas, algo em torno de 40 disciplinas, você vai ter ali uma cadeira, né, no futuro próximo, 2 cadeiras que tratam dessas questões, e essas questões não permeiam as outras disciplinas. Então, essa é uma autocrítica que a gente tem que fazer, que sempre que eu posso, eu reafirmo essa autocrítica, né, porque você vai estudando vários outros temas e questões como raça e gênero não aparecem, questões como colonialismo, colonialidade não aparecem. Né. Em termos do concurso, né, a Zé perguntou, primeiro, o concurso de admissão à carreira diplomática, né, enfim, para quem eventualmente não conhece, ele é um concurso com 9 matérias, né, a primeira etapa objetiva, que é para eliminar a maior parte dos candidatos, deixar só uma pequena quantidade, 10 vezes o número de vagas. Então, é uma nota tem um corte ali na quantidade de candidatos que passam para a segunda fase. A segunda fase é uma fase de inglês e português, já canetão, né, como se diz, só fazer resumo, fazer versão, fazer texto livre, né, redação livre e tal, em inglês e português. E depois, na última fase, algumas das matérias da primeira fase voltam, e aí também canetão, são 4 finais de semana, são 3 finais de semana, 6 provas, então é uma maratona. Por que eu estou dizendo isso? Bom, dentro desse universo que é a prova, questões que têm a ver com teoria, que é onde poderia entrar colonialismo, colonialidade, ou vai entrar em teoria, né, que é parte da prova de política internacional, ou vai entrar em história mundial. Em história mundial, praticamente não cai, e quando cai é de uma perspectiva eurocêntrica, do tipo, ao final do século XIX é o auge do imperialismo europeu e tal, a partilha da África, mas sem uma perspectiva propriamente crítica. É a história eurocêntrica, né, e como um item
da prova como questão, né, da prova de História Mundial. Onde pode cair é sim na prova de Política Internacional. Agora, algumas observações devem ser feitas, duas. Primeiro, na prova de Política Internacional, que tem um grande número de objetos, teoria é só um. E, quando muito, cai uma questão dentre as 11. Quando muito. Tem ano que não cai nenhuma. Na semana universitária desse ano aqui na UNB, eu dei um curso voltado para o pessoal do Laboratório de Estudos Diplomáticos, né, o projeto de extensão que eu coordeno, e eu dei um curso Teoria das Relações Internacionais voltado para a prova. Né? E aí eu fiz um levantamento, peguei as provas dos últimos 10 anos e fui contando ali prova por prova, deu um trabalhão, contei prova por prova quantas questões eram de teoria. A média dentre as 11 questões, cai uma ou duas. Houve um ano que a banca, né, saiu do padrão, 8 questões de teoria, mas isso foi só um ano, um desvio no padrão histórico. Então, cai uma ou duas questões. Ok. E dentre essas questões, quando cobram alguma coisa ligada a pós-colonialismo, raríssimo. Tá? Até hoje, eu só vi cobrarem 2 itens de uma questão, tá? Que tinham a ver com pós-colonialismo e não tinha a ver com decolonialidade. Então, é bastante marginal e acho que participa um pouco desse processo de exclusão do tema, né? Porque aí você tem uma quantidade de candidatos que gira em torno de 8 a 9 mil pessoas por ano, que, né, aqueles que estudam se dedicam a uma série de materiais, mas as questões não induzem os candidatos e as candidatas a estudarem esse tipo de tema. A probabilidade que caia é muito pequena. Então, não está dentro da burocracia, né? Dentro da UNB e dos outros cursos, há um esforço crescente de incorporar esses temas, mas eles acabam ficando muito restritos ao curso de teoria, não perpassam de maneira transversal as outras disciplinas do curso, e no concurso de admissão à carreira diplomática, cai pouco teoria, e quando cai, rarissimamente, na verdade, só 2 itens das provas dos últimos 10 anos, foram as que eu analisei, tinham a ver com pós-colonialismo. Obrigado, Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta depois. Acho que a Zé de novo, enfim. Mas a pergunta é a seguinte: você citou ali alguns autores brasileiros, né? Eu vi ali o Abdias do Nascimento, a Lélia Gonzalez, mas eu queria que você, enfim, citasse, e se não há grandes autores, ou se você conhece, além de você próprio, que estão estudando, estão publicando sobre pensamento decolonial nessa área de relações internacionais, né? Porque o Abdias e a Lélia não são dessa área exatamente, né? Enfim, até citam, no caso mais, o Abdias tem uma relação com essa área, você citou um episódio e ele te fala tem relação com essa área, mas que autores assim brasileiros, né, ou autores brasileiros que você agregaria a esse rol assim muito importante que você nos apresentou de autores e autoras que trabalham esse pensamento decolonial relacionado com a área de relações internacionais? Olha, Ricardo, bom, a Zé está com a mão levantada. Será que a gente ouve a pergunta dela também? Pode ser. Aí eu fecho as duas, aí, né? uma última rodada, quem mais quiser. Isso. Você quer voltar a falar, Zé? Eu estou convergindo muito com vocês, que eu ia pedir mais uma orientação de leitura também. Então, reforço. Mas, aproveitando, então, que coincidência, eu estava aqui com o livro do Eduardo Galeano, e a visão que a gente tem como leigo, de não ser da área de relações internacionais, é que a gente não vê uma relação do curso, ou seja o que for sobre relações internacionais, com a América Latina. Né? E a gente está nesse curso na sexta de América Latina. E quando se fala em relações internacionais, desde o Itamaraty ou até cursos, realmente a primeira visão, pelo menos que eu me dei conta agora, é uma visão, é realmente olhar
para a Europa. É muito interessante. Eu não pensei, você estava falando, obrigada, esclareceu bastante, mas é engraçado, eu tinha esquecido da América Latina, assim, enquanto você falava, né? Mesmo que a gente esteja falando na questão decolonial, mas eu acho que no senso comum, realmente, a gente olha para a Europa. Então, como é que está a América Latina em termos de relações internacionais? Assim, como é o que seria um resumo hoje de relações internacionais e América Latina? Dentro desse espírito decolonial, claro. É isso. Obrigada, viu, professor? As explicações anteriores foram ótimas. Obrigado, Zé, pela pergunta. Agora, a última pergunta vai ser a Andréia. Então, vamos abrir para a Andréia, que é a última. Depois a gente faz a intervenção já final do professor Daniel. Andréia. Oi, professor. Eu vi que o Abdias, a Lélia, eles estão ali, mas esses não são decoloniais. Acho que o único que está ali decolonial é o Minolo e o Quijano. Como que o senhor pode fazer essa diferenciação? Porque Lélia é uma teórica que pensa descolonial, mas não é da escola decolonial de pensamento. Essa escola é dos anos 90, final dos anos 90, a Lélia morreu em 95. E o Abdias, né, apesar de ter morrido em 2010 ou 2011, se eu não me engano, tudo que ele produziu foi nos anos 50 até os anos 90, né? E o discurso dele no Senado, quando ele era ainda senador, né, o discurso dele sobre os 100 anos da abolição. Queria que você registrasse isso, porque isso é muito importante, porque tem muita confusão teórica sobre isso. Quem é decolonial e quem não é. Tem que achar um esclarecimento aí, né, para nós, né, que estamos na academia, que não podemos ficar misturando tudo para perder a credibilidade do pensamento teórico produzido na América Latina. Obrigada. Obrigado, Andréia. Bom, acho que posso responder esse bloco, então, né? Sim, aí já faz as suas considerações finais também. Tá. A gente já encerrou. Ok. Bom, Ricardo, grandes autores brasileiros, eu não teria como indicar para você. Enfim, primeiro, muita generosidade sua me colocar num hall de pessoas que publicam, né? Tem, na verdade, ali algumas poucas publicações, mas nada que se possa comparar, né, ao porte das figuras que apareceram aqui na minha apresentação. E também não teria autores decoloniais brasileiros na área de relações internacionais. O que eu tenho para sugerir é acompanhar alguns lugares. Na verdade, acho que eu vou me limitar a um, que é a produção do Instituto de Relações Internacionais da PUC, no Rio de Janeiro. Né? Para informação geral, assim, os dois centros que tomaram, né, a dianteira na pós-graduação em Relações Internacionais do Brasil foram a UNB, que criou o mestrado em 84, e depois o doutorado em 2001, e a PUC-Rio, o Instituto de Relações Internacionais, que criou um mestrado no começo dos anos 90, não sei precisar o ano, mas alguma coisa em torno de 91, 93, e um doutorado no mesmo ano que a UNB, 2001. De lá para cá, surgiram alguns outros centros de produção importantes, mas na área de relações internacionais esses costumavam ser os mais bem avaliados. A UNB, né, no último triênio, no último quadriênio, teve uma queda de avaliação, está tentando se recuperar, ou pelo menos se manter ali, não cair mais, né? E a PUC-Rio conseguiu se manter. Mas para além desses critérios de avaliação da CAPES, a PUC-Rio ela fez também um giro nos últimos 20 anos e começou a valorizar muito as perspectivas críticas, trouxe estudiosos de fora, né? Por ser uma instituição privada, eles conseguem ter um incentivo financeiro para que professores de grandes centros venham para cá. Então,
eles têm um programa chamado Distinguished Scholars, né? Tipo, acadêmicos distintos, né? Prestigiados e tal. E aí eles conseguiram trazer um time de primeira linha, num formato em que alguns migraram, salvo engano, 2 ou 3 migraram para o Rio de Janeiro, realmente, e os outros tinham a sua vida em outras academias, né? Geralmente norte-americana ou britânica, e passavam 3 anos no Rio de Janeiro, e fizeram isso durante vários anos. E aí, com isso, eles conseguiram fomentar a formação de uma pós-graduação bem robusta e conseguiram também induzir as novas gerações a uma carreira acadêmica robusta, né, de produção de densidade. E aí, o que foi num primeiro momento na PUC-Rio, uma incorporação de construtivistas, de pós-estruturalistas e tal, nos últimos 10 anos, mais ou menos, essa guinada tomou um rumo específico e foi justamente em direção a questões, eu vou colocar em conjunto, embora concorde com o que a Andrea falou, né, ao colocarmos juntos pós-coloniais e decoloniais, a gente pode fomentar muita confusão teórica que já existe aí, né? E é por isso que eu tive tanta preocupação no começo de falar, olha, estou colocando os dois para fazer um contraste e a gente tentar visualizar melhor a perspectiva do grupo Modernidade e Colonialidade, do pensamento decolonial, né? Mas se a gente pensando em conjunto, a PUC-Rio se direcionou, né, para essas agendas, né, tanto a agenda pós-colonial como a agenda decolonial, e pensar questões como neocolonialismo, modernidade e colonialidade, questões de raça e gênero nas relações internacionais. Então, há um grupo ali, em termos geracionais, uma turma mais ou menos na mesma faixa etária que eu me situo. Eu estou há 3 anos dos 50 anos de idade, estou com 40, vou fazer 47 anos, então é uma geração que está mais ou menos nessa faixa etária. Aí a gente com, geralmente, uns 15 a 20 anos de carreira de professor, algo em torno disso, né? A gente com mais ou menos uns 15 anos de doutorado concluído, e gente que está aí nessa faixa etária entre os 40 e os 50. Há uma professora muito interessante, que é a Marta Gonçalves. Eu posso estar cometendo um equívoco enorme, eu confundi o sobrenome dela, mas acho que é esse. Então, acho que vale a pena olhar a produção da Marta, é alguém que eu consigo lembrar, e olhar, em geral, ali as publicações que esse grupo da PUC-Rio tem feito. Se você olhar dentro da UNB, não vai ter ninguém, né? Além de mim, nenhum colega publica sobre essa temática e tal, mas, assim, não estou querendo com isso aderir ao que você falou, viu, Ricardo? Pelo contrário, acho que a sua generosidade foi maior do que o senso de realidade das minhas publicações. Mas só para demonstrar que mesmo alguém que publicou poucas coisas, como eu, ainda assim é a única pessoa ali que está discutindo questões que têm a ver com decolonialidade, crítica ao eurocentrismo, sobretudo, e por aí. Então, fico devendo um pouco assim, autores brasileiros, talvez porque eles ainda estejam por surgir. Talvez aqueles que nos sucedam possam realmente começar a realizar um pensamento crítico de relevância internacional. A pergunta da Zel se encaminha muito pelo que eu entendi, né? Concordo com o seu diagnóstico que relações internacionais acaba não prestigiando o tema América Latina. Eu diria que esse prestígio ele oscila, né? Ele oscila na medida em que muito do que é produzido em relações internacionais no Brasil acompanha movimentos da política externa do Estado brasileiro. Então, quando entre 2000
2004 se valorizou a América do Sul, né, 2000 com a primeira cúpula dos presidentes sul-americanos, né, ainda sob a presidência do Fernando Henrique Cardoso, e depois, claro, a partir de 2003, 2004, né, a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações e transformações institucionais posteriores, surgimento da Unasul, né, expansão do Mercosul e tal, relançamento do Mercosul em 2003 por Brasil e Argentina. Quando houve esse movimento de valorização da América do Sul, iniciado lá no Fernando Henrique e, sobretudo, valorizado nos primeiros governos do Lula, a academia acompanhou. Então, se valorizou muito. Quando a América Latina passou por um desprestígio, como passou por um desprestígio a própria política externa brasileira, já nos governos da Dilma e depois ainda mais, né? Temer, política externa rápida, né, e pouco significativa, Bolsonaro com uma corrosão, deterioração, destruição do que havia de política externa coerente no Brasil, né, a academia acabou também deixando de lado. Então hoje pouca gente tá ligada realmente ao ambiente regional. Então concordo, Zé, com o seu diagnóstico. Se a gente pensar em relações internacionais da América Latina, que foi, acho que o caminho que você sugeriu no final, né? Acho que a primeira constatação a se fazer é a pouca relevância da América Latina enquanto região nas relações internacionais globais. O centro de gravitação das relações internacionais claramente se direciona para a Ásia ou entre os centros tradicionais, claro, Estados Unidos, Europa Ocidental. Então, nesse contexto de valorização da Ásia e há uma perda significativa da relevância da América Latina. Então, a América Latina não está em alta dentro do campo de relações internacionais e nem dentro das prioridades políticas dos principais estados, das principais organizações internacionais. É uma triste constatação. E aí eu concordo também, né, como eu tinha falado com o que você disse, André, a gente precisa evitar confusão teórica. Né? Realmente, quando a gente fala em pensamento decolonial, a gente só pode falar de pensamento decolonial realmente a partir, primeiro, das contribuições do Quijano, um marco fundamental ali é o Quijano, e aí ele começa, né, com uma entrevista de 1991, alguns textos dele ali em 95, 99, mas o marco mais fundamental assim é a criação do grupo Modernidade e Colonialidade, né? E aí são essas figuras, o Henrique Dussel, o Mignolo, né? Acho que a gente pode acrescentar o Grossfogel também, né? Daquela lista que apareceu ali, e se destacam realmente como pensadores de uma linha decolonial. Né? Os restantes estavam ali muito mais ligados ao pós-colonialismo. Né? Eu diria que é um terreno a se explorar. Né? Não é um completo deserto. A gente tem referências, tem já uma produção, né? uma reflexão teórica já nesse campo do pensamento crítico decolonial. Né? Não é deserto completamente, nós estamos partindo do zero, né? Mas eu diria que é ainda uma área a se construir. E eu estou falando, claro, né, desde a perspectiva de relações internacionais. Então vai depender aí dessas gerações que estão aí da metade para frente da carreira e das gerações de professores e pesquisadores que a gente está formando. Né? Possivelmente a gente é só um engate, né, nessa história para que as gerações futuras, essas sim, possam realmente completar esse giro decolonial. Que justiça seja feita. Né? O que o Aníbal Quijano fez já foi um primeiro giro copernicano, como fala a Rita Segato, né? Já foi um giro copernicano, mas para esse pensamento se adensar mais, acho que ainda falta muita coisa. É isso. Muito obrigado. Professor Daniel Jatobá, a gente que agradece.
excepcional aqui a sua participação, abrilhantou demais o nosso curso, essa aula especial, que foi especial em dois sentidos, porque foi uma aula destacada para a quarta-noite, porque foi especial também pelo excelente conteúdo que você que apresentou, e também acho que foram muito boas as perguntas, você também soube responder bem as perguntas. Enfim, eu acho que eu falo em nome de todos aqui e todas. Agradecer, então, pela sua participação e se você não puder acompanhar as aulas de sexta-tarde, de convidar para o encerramento do curso, que vai também ser festivo no dia 15 de dezembro. Né? Isso, 15 de dezembro. Não é isso? Não sei se a Luísa está aqui. A Luísa é a nossa secretária. É nessa data mesmo, por aí. Dia 15, a gente vai fazer uma... Mas eu acho que a gente precisa continuar com esse diálogo, né? Com esse curso. Ele é um curso que já nasceu com vocação de continuar e ter outras edições, e esse é uma primeira experiência, piloto essa experiência, a gente quer continuar, né? E queremos contar com a sua participação e adensar mais, né? O conteúdo, trazer mais gente para fazer esse curso. E acho que também a gente tem que também influenciar as universidades, mas também o Estado brasileiro, né? O sistema universitário de ciência e tecnologia, para que valorize mais o pensamento crítico latino-americano, o pensamento sobre integração regional, valorize mais a América Latina enquanto política externa e a gente integrar mais a nossa região, mas também enquanto fomento, né, enfim, a ciência e fomento à difusão desse pensamento latino-americano. E acho que você deu aqui uma grande contribuição hoje. Obrigado a todos aí, todos por ficar até 9h30 da noite, né? Eu, como corintiano, desejo um belo empate aos flamenguistas palmeirenses, são paulinos e bragantinenses, para que não ameace o nosso timão. Enfim, e obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Daniel. Se quiser falar alguma coisa aí para se despedir, fique à vontade. Não, é só isso. Muito obrigado. Que a gente, no futuro, lembre desse nosso encontro aqui como uma primeira conexão, e que a gente também, no futuro, possa ter uma visão pautada pela realidade futura, né? Mas uma visão também mais positiva, né? Que essas temáticas se adensem e que a gente esteja aqui participando, que nós sejamos aqui mais um elo do fortalecimento dessa rede de latino-americanistas nas diversas áreas do conhecimento. É isso. Muito obrigado mais uma vez, e vocês têm aí o meu e-mail, estou à disposição de qualquer pessoa que queira dialogar comigo. Obrigado. Só para retificar, que eu esqueci de falar antes, além de professor, ele também dá aula, o professor Daniel também dá aula no ELA, né? No programa de pós-graduação do ELA também, isso foi uma falha enorme que a gente cometeu quando apresentou aqui no início. Então é isso. Vamos continuar aí fomentando e adensando nossa rede latino-americanista. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.